como conquistar novos clientes, nós valorizamos quem é de casa. E sabendo que você ajuda a construir a Genial com a gente, preparamos mais uma novidade. Para cada amigo indicado que investir aqui com a gente, será liberado um limite de R$10 mil exclusivo para você alocar no CDB 220% do CDI do Banco Genial. E esse valor pode chegar até R$50 mil, dependendo da quantidade de amigos que investirem aqui com a gente. Ah, e tem mais. Para você que é trader, ainda pode utilizar esse CDB como margem de garantia para as suas operações de day trade. Amigos que investem juntos, lucram juntos. Indique os seus amigos para Genial e tenha acesso ao CDB 220% do CDI e com liquidez diária. Mas corra, porque é por tempo limitado. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio, nosso bate-papo semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje estamos com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Bom dia, Zé, como vai? Bom dia, Juliana, tudo bem? Estamos aqui também com o Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia. Muito obrigado, Rodrigo, por aceitar mais uma vez nosso convite, tá certo? Vamos ter uma conversa aqui, ver se a gente consegue ter uma conversa interessante. Tenho certeza que vai ser ótima a conversa. Perfeito, Zé. Como o Zé bem disse, também estamos com o Rodrigo Maia, deputado federal, atualmente sem partido pelo Rio de Janeiro e ex-presidente da Câmara. Tudo bom, Rodrigo? Como é que vai? Tudo bem, bom dia a todos, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo. Deixa eu começar aqui com essa conversa. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre como é que você está vendo o cenário aí nesse momento da economia brasileira. Depois a gente podia conversar um pouco, bater um pouco de papo sobre como que a gente pensa que pode estar evoluindo aí esse cenário. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para você. Eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo essa questão aí do teto do gasto, da reforma da PEC, dos precatórios, tá certo? Quais os efeitos disso e como é que você está vendo esse processo aí nas próximas semanas? Eu tenho trabalhado com preocupação esse tema do teto aí desde o ano passado, no segundo semestre, quando nós vimos que havia necessidade, naquele segundo semestre, já com a pandemia indo para uma outra fase, que depois voltou a crescer, onde muitos, tanto economistas como profissionais da área da assistência social, começaram a propor caminhos, para o momento pós-pandemia em relação principalmente aos mais pobres. Então, o CDPP patrocinou aí a proposta do Vinícius, do Marcos Mendes, junto com a Helena Landau. Tivemos um debate grande sobre essa e outras propostas de unificação de programas para que a gente pudesse atingir uma base maior daqueles que são vulneráveis, que de fato estão numa situação de extrema pobreza. Junto com isso, a discussão desde 19 ainda, de uma nova regulamentação, quer dizer, de uma regulamentação do teto de gastos, que tinha ficado não muito bem redigido, a questão dos gatilhos. E nós falamos muito sobre isso ainda, para a gente saber como é que nós chegamos ao dia de hoje, Não foi da noite para o dia que nós chegamos aos problemas que nós enfrentamos hoje. Naquele momento se entrava já a discussão da minha sucessão, o governo entendia que tudo aquilo que eu vinha propondo, que era a necessidade. Eu defendia fortemente a discussão e a aprovação da PEC 45, relatada pelo Agnaldo, a unificação dos impostos indiretos, mas eles entendia que a prioridade, mesmo eu achando que esse tema era e continua sendo fundamental para o Brasil, entendia que a PEC emergencial era o ponto mais importante, porque nela nós poderíamos cortar despesas, tinha ali um rol de 50, 70 bilhões de reais de despesas difíceis, claro, o orçamento, de fato, ele não é hoje um orçamento que tenha temas relacionados ao andar de cima da sociedade, o andar de cima está mais fora do orçamento, nos subsídios tributários, em outros benefícios, mas tinha um espaço para se cortar, tinha um espaço para se unificar programas, como o Vinícius e o Marcos Mendes propuseram lá junto com o CDPP,
remodelando abono salarial, salário família, seguro-defeso, e acabando com despesas e auxílios que ainda existem no setor público, tanto no civil como no militar. Bem, nada avançou naquele momento, e entramos no processo eleitoral, e depois da eleição se voltou a discussão, Senado primeiro, depois a Câmara da PEC emergencial, onde o resultado daquela votação foi pífio, não se cortou nenhuma das despesas, a regulamentação dos gatilhos foi no percentual, das despesas obrigatórias foi no percentual que muitos economistas que estudam bem a questão das finanças públicas alertaram que aquele percentual de 95% nunca seria atingido, mas foi aprovado assim mesmo. Depois o orçamento, aprovado com cortes em despesas obrigatórias, inclusão de despesas para o parlamento, como a emenda de relator, em valores muito altos, para o que se sobrou de despesa discricionária. Hoje nós temos 32% das despesas discricionárias do orçamento com emendas parlamentares e 53% dos investimentos. Quer dizer, é uma situação muito difícil, e aquele orçamento já foi um orçamento que se cortou aonde não se podia cortar, tanto que o governo teve que fazer alguns ajustes, alguns vetos, né, mas isso foi dado. Né? Voltando ainda mais, informações que nós não tínhamos, mas passamos até agora, em novembro de 2018, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, alertou o ministro da Economia do julgamento do Fundef, que aqueles 16 bilhões certamente entrariam durante o governo do presidente Bolsonaro, e que era necessário tentar um diálogo para se tentar fazer um encaminhamento parecido com o que foi feito na Lei Candir pelo ministro Gilmar Mendes, que se começou num julgamento com uma dívida permanente da União com os estados na ordem de 30 e poucos bilhões, e terminou com um acordo de 4 bilhões por ano por um período, acho que de 10 anos. Nada foi feito, a AGU tentou negociar com o Tesouro, né, autorização do Tesouro para se negociar com os governadores. O Tesouro engavetou o pedido da AGU, eu aí não tenho informação se foi por questão política ou por decisão técnica de que não haveria necessidade de se dialogar. Bem, quando abrimos, né, a discussão do orçamento para o próximo ano, aí nós vimos as despesas de precatórios que continuam crescendo, não é novidade que elas vêm crescendo acima da inflação. Aliás, existe um anexo na LDO, anexo 5, que trata das despesas com mais risco das despesas judiciais. O governo tem esse acompanhamento, somado a esses 16 bilhões, né, que deveriam e poderiam ter sido negociados, e a partir daí eu acho que começou o completo desastre para o encontro de soluções para esses problemas, né? Uma proposta de parcelamento de precatório, quer dizer, uma vergonha, um país que pode emitir dívida, que é um país rico como o nosso, né, que é grande, um tema, dívidas que já transitou em julgado no judiciário brasileiro, você tentar fazer um parcelamento e numa regra que vai gerar que pode gerar um passivo trilionário, né, até 2036, que é o final da regra do teto de gastos. Aí, somado a isso, veio a necessidade do governo, se aproveitando de um dado real, a pobreza aumentou no Brasil, é verdade, e não começou ontem, começou na virada de 18 para 19, consequência aí da recessão de 2 anos que passamos aí no governo da presidente Dilma, e para se solucionar o precatório, a solução é a pior possível, para se resolver uma cobertura maior para aqueles que são os mais pobres, que de fato estão muito vulneráveis, também se aproveitou essas coisas para se colocar mais despesas, né? Então, primeiro foi a questão dos precatórios, depois o valor dos precatórios, né, que vai se abrir no orçamento, não resolvia, depois a inflação comeu todo o espaço fiscal que o governo operou durante o ano de 2021, eu acho, é a minha avaliação, né, Zé? Poucos, acho que ninguém concordou comigo até agora, mas eu acho que o governo e o Banco Central operaram o descasamento de inflação. Eu acho que o Banco Central atrasou muito o aumento da taxa de juros, né? Primeiro baixou demais e depois, quando a inflação começou
a aparecer no Brasil já no ano passado, bem antes do que está acontecendo no mundo agora. O governo, do meu ponto de vista só, como eu disse, é minha opinião, eu acho que o governo ficou quieto porque via um descasamento da inflação com um pico no meio do ano, que abriria mais 50, 70 bilhões de espaço no orçamento, que garantiria toda a orgia fiscal que o governo pretende ainda fazer para o próximo ano. Como a inflação, é óbvio, como a inflação crescente, é difícil que essas curvas elas se mantenham, então a gente viu que não, ao contrário, a inflação continua crescendo, acabou aquele espaço, e agora inventou uma mudança da regra do teto de gasto, para abrir mais 50 bi. Na verdade, é isso que nós temos e tenho defendido no parlamento, até voltei para o meu mandato para fazer a defesa da minha posição, porque comandei a aprovação do teto de gastos. Aliás, Zé Márcio, você participou, essa foi decisivo, você que deu aula junto com outros economistas, mas você foi o mais importante, que nos ajudou a mostrar aos deputados que não cabia mais espaço para aumentar a despesa e, ao mesmo tempo, aumentar a carga tributária no Brasil. A sociedade não aceitava mais, e o controle das despesas era uma posição fundamental. Aliás, as pessoas têm memória curta no Brasil. Foi esse teto de gastos, como primeira votação, depois a reforma da Previdência, que nos levou à taxa de juros baixa, a inflação baixa, não é isso? Né? E toda essa mudança está gerando toda essa insegurança. Né? Então, acho que eu tenho, como parlamentar, a obrigação de votar contra a PEC e de alertar aos deputados e às deputadas, aquelas que eu tenho alguma relação, de que é um erro imaginar que desorganizar a questão fiscal vai beneficiar alguém. Não vai beneficiar os mais pobres, né? E não vai beneficiar os políticos, porque a gente já está vendo como é que está a curva de juros para o futuro, né? Como é que o câmbio continua se desvalorizando, né? Como é que a Bolsa continua caindo. Então, eu acho que a gente já passou por isso e a gente já viu qual foi o desastre dessa política durante o governo Dilma, qual foi o benefício de uma política austera, e tenho certeza que o parlamento, já que o governo e alguns do parlamento perderam completamente a noção do que é correto do meu ponto de vista, do que é o melhor para o futuro do Brasil, acho que cabe sim à Câmara e ao Senado barrar essa PEC e tentar construir outras soluções. A ideal, Zé, só pensar aqui, acho que já falei demais, seria a gente conseguir avançar com esse projeto que o senador Tasso apresentou, do CDPP, do Marcos Mendes e do Vinícius, que é uma PEC, um projeto de lei sendo relatado pela Anastasia, para que a gente pudesse, dentro do teto de gastos, resolver o problema. Né? Esse é o ideal. Eu não sei se há racionalidade para isso nesse momento, nesse curto espaço de tempo, nem racionalidade nem tempo, né? Mas estou sentindo muita resistência à PEC e uma tentativa de encaminhamento. Ontem vi aí o TCU sinalizando a possibilidade de aceitar um crédito extraordinário para esse tipo de despesa, exclusivamente, claro, se a PEC não for aprovada, para que a gente possa limitar esse gasto acima do teto. Não que eu esteja defendendo, estou apenas relatando o que está acontecendo, para que a gente possa limitar. Até o Samuel Pessoa hoje no Valor defendeu isso, e é um economista que eu respeito muito, tenho conversado muito com ele, com o Marcos Mendes, com o Marcos Boas, para tentar ouvir, aprender e passar isso para outros parlamentares, mas acho que a solução ideal é a solução o projeto do senador Tasso, mas entre a PEC e um crédito extraordinário, eu acho que o dano para o Brasil, né, como segunda alternativa, seria o crédito extraordinário, e não essa PEC que tira a credibilidade do Brasil, gera passivo que pode ser trilionário e ainda abre um espaço fiscal para orgia no orçamento, orgia fiscal por parte do parlamento, que quer não apenas resolver, deixar de pagar os precatórios, resolver o auxílio e ainda conseguir um espaçozinho, porque ninguém é de ferro, né, Zé? Resolver o problema todo e não vai ficar aqui 15 bilhões para a emenda de relator, 5 bilhões para o fundo eleitoral e etc, de despesas que não são prioridade da sociedade brasileira nesse momento. Realmente, eu me lembro lá na discussão da
da aprovação do teto do gasto, uma das coisas era exatamente o medo do que poderia acontecer se não fosse aprovado, né? E agora a gente está passando por um processo muito parecido. Uma coisa que eu acho que seria interessante, quer dizer, qual você acha que é a probabilidade dessa PEC não ser aprovada? Como é que você acha que isso está caminhando no Congresso nesse momento? Quer dizer, você acha que existe uma dificuldade realmente grande? Porque, afinal de contas, do ponto de vista dos deputados, do ponto de vista dos senadores, quer dizer, você ter mais emenda faz, quer dizer, eles num ano eleitoral, quer dizer, eles acham bastante positivo em geral, né? Quer dizer, mas lá atrás, em 2016, a gente discutia isso muito. Você, que foi um dos principais responsáveis pela aprovação do teto, quer dizer, eu me lembro perfeitamente dessas discussões. Como é que você está vendo agora a probabilidade dessa PEC não ser aprovada e de aprovar algo que você está sugerindo aí, o projeto do senador Tasso, dentro do teto do gasto? Olha, o nosso tempo é curto, o que eu acho, a PEC está com muita dificuldade, né? Eu vendo o resultado dessa semana, o governo teve ali 255 votos e foram 61 ausentes. Dos 61 ausentes, eu analisei, tem 15 ali que a probabilidade de votar com o governo é próxima a zero. Sobram aí próximo a 45 deputados, com 250 está longe do 308. Ninguém vota uma matéria dessa sem ter certeza que tem 340 para votar, pelo menos, né? Então, eu acho que a situação está muito difícil. A declaração do ministro da Casa Civil ontem, dizendo que se não tiver a PEC, vai caminhar para uma medida provisória de crédito extraordinário, eu acho que ajudou muito a enterrar a PEC, do meu ponto de vista. Por quê? Porque eu ouvi muitos parlamentares essa semana conversando comigo, dizendo, não, Rodrigo, como é que eu vou explicar para o meu eleitor que eu votei contra a ampliação do Bolsa Família? Né? Agora, se o governo deu a declaração que se não tiver PEC, tem apenas a medida provisória do crédito extraordinário do auxílio, eu acho que você tira completamente o discurso daqueles que querem votar a PEC apenas pelo auxílio, né? Porque não é possível que a gente, para votar um tema, a gente tenha que levar mais dois, né? 3 em 1. Você leva um que, em tese, está resolvendo o problema dos mais pobres e 2 que vão destruir, um pelo menos que vai destruir a credibilidade do país. Então, eu acho que a PEC hoje, com esse discurso do ministro, eu acho que ele consolida a esquerda, do meu ponto de vista, contra a PEC e consolida muitos votos no nosso campo aqui que estavam preocupados com essa questão social, porque eles podem dormir tranquilos, porque haverá, sim, uma solução independente dessa PEC. Aí você me pergunta, você acha que o parlamento tem condições de parar e analisar a proposta do senador Tasso? Seria um sonho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, amanhã começasse essa discussão ainda no feriado, tratasse de avançar tanto com a PEC, porque você precisa da PEC, porque você precisa unificar programas, né, o abono salarial, entre outros, com o Bolsa Família, e você daria uma solução histórica e para o governo seria um benefício enorme. Eu acho que o governo não faz conta de quão importante seria para o governo largar essa PEC e ir para uma outra solução. A ideal é a do senador Tasso. A intermediária seria um crédito extraordinário limitando aí esses 47 bi, que de fato, olhando para o futuro, para o que vai ser o crescimento econômico no próximo ano, a gente sabe que a probabilidade disso, de ter uma pressão muito grande para 23, não é pequena, mas limitado a esse ano. Eu acho que hoje, eu não sei como é que o governo vai fazer nos próximos dias, a probabilidade da PEC hoje ela vem diminuindo. Essa declaração, que pode ter uma solução fora da PEC, ajuda a limitar a probabilidade de aprovação dos precatórios, e já se começou a colocar notas, a se discutir o projeto do senador Tasso. Seria, assim, para a política, seria espetacular a política dar uma solução racional, equilibrada do ponto de vista fiscal, eu não tenho dúvida nenhuma. E, aliás, eu fico pensando, Zé, vocês que estão aí no mercado, vocês devem não sei se vocês têm a mesma opinião, se a gente conseguisse barrar a PEC, nós estaríamos fazendo um grande favor, primeiro para o Brasil, claro, mas para o governo. Porque se a gente derruba essa PEC, a gente melhora, recupera um pouco todo esse prêmio que está sendo pago pela irresponsabilidade do governo. E se construiria uma solução. O TCU parece que sinaliza uma solução de sinalizar que autorizaria esse crédito extraordinário, que é uma solução intermediária melhor que a PEC,
E eu tento trazer o debate, outros estão tentando também trazer esse debate, que é ver se a gente consegue ter tempo ainda, num prazo curto, mas seria um grande acordo político de se votar a PEC e o projeto do CDPP, lá do Vinícius e do Marcos Mendes, que foi apresentado pelo senador Tasso, que é um grande porta-voz desse projeto. Não, na verdade, o nosso cenário aqui, Rodrigo, aqui na Genial, era um cenário em que o teto seria obedecido. E se não fosse obedecido, o cenário é um cenário desastroso, com desvalorização cambial, aumento da taxa de inflação, aumento da taxa de juros, etc. Então, desse ponto de vista, quer dizer, a gente está aqui num processo de tentar entender exatamente como é que vai acontecer essa questão da PEC, tá certo? Qual é a probabilidade dela ser aprovada, exatamente porque a reação do mercado foi exatamente o que a gente estava esperando, que foi exatamente uma desvalorização forte da taxa de câmbio, um aumento muito grande da taxa de juros, tanto que eu sugeri essa semana que o Copom desse um aumento da taxa de juros de 3 pontos de porcentagem, exatamente para passar à frente da curva. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que é super importante como que vai encaminhar essa questão da PEC. Realmente, o projeto do senador Tasso é muito bom, do Marcos, do Fernando Veloso, né? Quer dizer, então eu acho que o projeto é realmente muito bom, seria agora, tem que ser uma reforma constitucional, né? É uma reforma constitucional, é um projeto de lei, porque para você, eu acho que o abono precisa o salário de família precisa de emenda constitucional. É uma PEC e um projeto de lei, não é simples, né? Vamos ser verdadeiros aqui, não é simples. Por isso que você viu o Samuel Pessoa hoje no Valor, já falou sobre, entre a PEC e o crédito extraordinário, eu fico com o crédito extraordinário, né? Entre as duas, eu fico com o senador Tasso. Mas é uma questão de comando, né? É uma questão de comando. Eu acho que o Samuel está sendo bem prático e fala assim, o dano da PEC é um passivo pela projeção da consultoria da Câmara entre 600 bilhões e 1,5 trilhão até o final do regime do teto de gasto, a perda total da credibilidade do país, né? Que se o país não paga uma dívida que a Justiça mandou pagar, vai pagar qual dívida, né? Aliás, a gente podia ter o direito de apresentar uma emenda também, dizendo o seguinte, eu também não preciso pagar minha dívida com a União, eu posso parcelar também. Né? Se ela pode parcelar dela com o contribuinte poderia parcelar. Quer dizer, é um negócio tão esdrúxulo que o governo está propondo, né? E o Paulo Guedes querendo dizer, olha, os estados já fizeram isso, mas foi outro momento, os estados tiveram aí um acúmulo de estoque de precatório com alguns municípios, principalmente de São Paulo, né? Que vieram aí depois do Plano Real, e eles tinham limitações, né? O governo federal nunca fez isso, nunca precisou, porque pode emitir dívida. Então, é uma insanidade tão grande. Mas eu das três propostas, fico com a terceira, mas eu não acho que ela é a mais provável. Sendo bem verdadeiro, eu acho que, no limite, quando o presidente entender que ele será derrotado na Câmara, até por uma derrota que não será dele, porque, na verdade, o interesse maior da PEC, como ela está construída, eu acho que é muito mais dos partidos políticos e dos parlamentares do que o interesse do próprio presidente. O presidente, no fundo, quer o auxílio, né? Do ponto de vista até eleitoral. Então, eu acho que se ele conseguir uma solução que dê conforto a ele sobre a medida provisória, ele sentindo as dificuldades que ele tem hoje na PEC, talvez ele tome a iniciativa de, pelo menos, limitar o desgaste dele, o risco que do Brasil que vem crescendo por causa dessa completa insegurança em relação à PEC dos precatórios. Ótimo. Agora, Rodrigo, como é que você está vendo o cenário eleitoral aí para 2022? Está um pouco longe ainda, eu sei, mas, quer dizer, dada a sua experiência, como é que você está vendo o caminho aí desse cenário eleitoral para 2022? Olha, eu acho que está muito indefinido, tanto está indefinido que já tem tantos candidatos, né, aparecendo aí para a famosa terceira via, que prova que ninguém ainda conseguiu se consolidar. Eu acho que está consolidando uma posição de que há um espaço para se ocupar uma das duas vagas. Nesse momento de hoje, a vaga do presidente Bolsonaro, mais do que a do presidente Lula, né? Continuo achando, já disse isso algumas vezes em algumas entrevistas, que o ponto-chave é São Paulo, né? Por isso que eu tenho defendido, não porque estou na secretaria, mas porque é uma questão matemática, que quem tem mais chance de viabilizar, sendo São Paulo principal ponto, até estava conversando com o dono do Instituto de Pesquisa ontem, que ele mesmo falou, Rodrigo, eu concordo com você
que passa por São Paulo. Eu falei, que passa por São Paulo, se o governador não é o Geraldo, não é o Serra, é o Dória, é o Dória. Ele tem chances, a avaliação do governo dele tem melhorado. Estava péssima no início do ano, hoje é uma avaliação razoável com uma política de investimento muito grande que eu acho que pode gerar um crescimento ainda dessa avaliação. Ele hoje tem 7% da pesquisa, deveria estar, pela imagem que ele já tem, em torno de 22%. Aliás, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, em São Paulo, no Rio e Minas, pela imagem que tem, eles têm intenção de voto acima da imagem deles. Quer dizer, isso significa que quando o processo começar, do meu ponto de vista, isso vai acabar ajustando. Eu acho que o Bolsonaro vem abaixo de 20%, e o Lula cai um pouquinho também em relação ao que tem. E os outros vão crescer. Eu acho que, e a vantagem que eu digo que o Dória tem, porque São Paulo, com 22% do eleitorado, 10% que você cresça, você vai crescendo mais de 2%, um pouquinho mais de 2%. Tendo 30%, você já está com 6 e pouco em São Paulo, caminhando para 10%, acaba se viabilizando. Então eu acho que não haverá união de centro, porque agora todo mundo está olhando a eleição, os seus interesses, de eleição do maior número possível de parlamentares, deputados e senadores, e acho que cada candidato vai ter que tentar construir o seu projeto de país para ver qual daqueles consegue gerar esperança nos brasileiros. Mas eu continuo achando que para a terceira via é Sudeste, que é a solução, não é nem no Nordeste, nem no Centro-Oeste, nem no Sul, é no Sudeste, e claro, São Paulo, eleitorado do Sudeste, é onde vai se construir a solução, até porque São Paulo é a maior economia do Brasil, é onde você tem um número maior de eleitores de classe média, que tem convergência com uma agenda mais de centro-direita na economia. Então eu acho que é aqui, Lembrando que o Aécio, no segundo turno, teve uma grande vitória em São Paulo e uma derrota em Minas. Então São Paulo sempre tem votado, o eleitor conservador, o eleitor mais liberal na economia, tem sempre votado no nosso campo, Como o Bolsonaro vem perdendo força nesse eleitorado, é natural que a maior probabilidade é que se construa um nome por aqui. O Dória está em São Paulo. Eu acho que é o primeiro ator que a gente vai ter que observar se ele vai conseguir transformar a melhora da avaliação dele em intenção de voto. Por enquanto, não conseguiu. A partir daí, você tem outros atores aparecendo. Tem o governador do Rio Grande do Sul, tem o Mandetta, tem agora o Moro, todos políticos que vão tentar buscar o voto em São Paulo. Eu sinto todo mundo sabendo que São Paulo é o que vai desequilibrar para um candidato no nosso campo, aqui no campo da centro-direita. Qual você acha que a gente tem um novo candidato, que é o senador Rodrigo Pacheco? Como é que você vê a candidatura do senador Rodrigo Pacheco aí nesse processo? Ele está num colégio eleitoral importante, que é Minas, é o segundo maior. Também está aberto, como eu disse, é o Sudeste que vai jogar um candidato nosso no segundo turno, nosso que eu digo, não de vocês, mas nosso campo aqui ideológico. Acho que ele precisa, eu presidi a Câmara há bastante tempo. O presidente da Câmara e do Senado, ele larga sempre carregando um peso muito grande do desgaste permanente que o parlamento tem, ser a casa mais transparente, onde os conflitos aparecem mais para a sociedade, onde você tem menos instrumentos para mostrar o que você está fazendo. Não tem agência de publicidade, não tem todos os instrumentos que os governos têm. Então ele já carrega isso, eu carregava isso, e quando eu era aliado do presidente Michel, eu era quase desapercebido e com uma avaliação positiva muito pequena. Quando eu senti qual era o processo do presidente Bolsonaro e resolvi me posicionar no contraponto a ele, a minha avaliação positiva cresceu muito. Então eu acho que o Rodrigo Pacheco não é um candidato que não tem chance, muito pelo contrário, mas ele vai precisar fazer o contraponto com o Bolsonaro. Ele é presidente do Senado. Não tem saída. Ele não tem outro espaço para contrapor. É ali que ele vai contrapor. Até porque o PSD tem muita proximidade com o presidente Lula. Não acho que vai ser essa a estratégia do PSD, confrontar o presidente Lula. Então eu acho que ele vai precisar confrontar e vai precisar organizar a agenda dele. Ontem, por exemplo, à noite, ele falou uma coisa que eu acho que ele está mal assessorado, que deveria desvincular o preço do combustível do dólar. Fico assim, está mal assessorado, Zé? Não dá para falar um negócio desse. Um cara que, com a capacidade dele, com o talento dele, eu acho que ele vai precisar socar. Agora, eu acho que se ele fizer um contraponto, é um cara jovem, está há pouco tempo na política, tem Minas Gerais como base, o Mineiro. A gente tinha expectativa em 14 que o Mineiro votava em Mineiro, infelizmente não foi verdade, perdemos a eleição por pouco por isso, mas não significa que o Rodrigo não possa recuperar aquilo que o Aécio não conseguiu, que foi unificar Minas Gerais,
né? E o Kassab é muito competente, é de São Paulo, vai saber operar São Paulo com alguma competência para tentar viabilizar. O Rodrigo, eu não acho, continuo dizendo, eu acho que para o primeiro momento, para chegar a 10%, eu acho que disparado o Dória é o que tem melhores condições. Né? Depois daí eu não sei, também não vou ficar aqui falando coisas que a gente ainda não consegue enxergar. E acho que o Rodrigo Pacheco, por ser presidente do Congresso, ter a possibilidade de confrontar o Bolsonaro em alguns temas. Ele tem feito isso, mas tem feito isso sem muita mídia. Né? A CPI tirou muito espaço dele na mídia. Né? Nós tivemos quase, nos últimos meses, o Senado era a CPI. Né? Agora ele volta a ser um ator importante e acho que ele tem competência, talento e ambição para tentar viabilizar, através de Minas, a candidatura dele. Agora, Rodrigo, numa dessas conversas aqui que eu tive com o governador Paulo Hartung, ele fez uma imagem que eu gostei muito, que eu vou te perguntar a você o que você acha, que a imagem dele é o seguinte: não é que tem candidato demais na chamada terceira via. O problema não é esse, o problema não é de fragmentação da terceira via, o problema é que o Brasil tem hoje 2 buracos negros que atraem muito voto, que é o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É necessário ter um outro buraco negro que consiga atrair votos de tal forma que consiga competir com esses outros 2 buracos negros, certo? Quer dizer, não é que, independentemente, segundo ele, que na avaliação dele, 2018, não é que você teve muita fragmentação no campo da centro-direita, que, na verdade, não teve ninguém capaz de atrair votos de verdade. Você acha que tem alguém, né, algum desses candidatos aí que pode ser capaz de virar esse buraco negro que atrai votos de uma forma bastante consistente e ao ponto de se contrabalançar a fragmentação da terceira via que está aí? Olha, eu disse aqui um pouquinho. O Lula e o Bolsonaro, eles estão acima, têm intenção de voto acima da imagem dele, né? Os políticos, geralmente, eles têm 60%, 70% da imagem do ótimo e bom e 15% do regular. Isso é o que, historicamente, tem resultado das urnas em relação à imagem daqueles que disputam a eleição. Então, que eu estou com os números de São Paulo na cabeça, o Bolsonaro era para estar com 18 em São Paulo, está com 28. O Lula está com 30 e pouco, era para estar com 25. O Dória está com 7, era para estar com 22. Só um exemplo. Então, essa coisa, de alguma forma, vai ajustar. E a gente tem que perguntar, por que o Bolsonaro e o Lula estão acima das expectativas? Eu acho que exatamente pelo que o Paulo Hartung falou. Há aí dois polos, onde os antipetistas veem o Bolsonaro como uma principal força para derrotar o Lula, e acho que, da mesma forma, os anti-bolsonaristas, né, os democratas, estão colando no Lula, porque acham que o Lula é a principal alternativa para tirar o Bolsonaro do processo eleitoral. Também, claro que tem os eleitores de cada um, óbvio. Então, aí você me pergunta, por onde é mais fácil entrar? Eu falei já. Eu acho que é mais fácil entrar pelo campo nosso aqui, pelo Sudeste e por São Paulo. Eu acho que é por aqui que vai se construir uma alternativa, né? E como o Paulo Arthur falou, não existe. A gente só conseguiu unificar a política para direta já, porque como todo mundo queria disputar a eleição, todo mundo ficou junto, pressionando por esse momento. Mas, no momento seguinte, cada um cuida dos seus interesses. E agora nós já estamos. Os partidos estão querendo olhar quantos deputados podem eleger, com senadores, né? E, claro, a partir daí, as eleições majoritárias. Então, eu acho que, de fato, essa polarização ela só vai ser quebrada um pouco mais na frente, e quando algum candidato furar a barreira dos 10%. Né? E quando o eleitor entender o seguinte, olha, tem um candidato aqui que pode derrotar o Lula. Quando cristalizar que o Bolsonaro não derrota o Lula, pelo menos hoje está assim, se isso continuar, aí a sociedade, aí o eleitor antipetista vai olhar assim, então quem é a alternativa que a gente coloca no segundo turno? Claro que não é tão racional assim, as coisas vão acontecendo, e acho que vai acontecer isso. O Bolsonaro ele vai ajustar um pouco para baixo, como o Lula, quando alguém bater uma faixa de 10%, por isso que eu digo que nesse primeiro momento o governador de São Paulo tem a vantagem, quem está no principal colégio eleitoral tem essa vantagem, que é chegar a 10% e a partir daí virar a alternativa daqueles que não querem
o Lula e que que votaram no Bolsonaro e que entendem que o Bolsonaro é um desastre, como eu, por exemplo. Então, eu acho que tem um espaço, eu acho que não vou dizer que é fácil, eu acho que essa desorganização do governo, ela acaba desgastando ainda mais o governo. Por outro lado, o silêncio do Bolsonaro ajuda o Bolsonaro, né, porque ele para de conflitar, calma um pouco, que eu acho que, no fundo, porque a avaliação do Bolsonaro, numa pesquisa que saiu ontem, melhorou. A minha avaliação, porque ele ficou calado. Então, eu acho que esse é um sinal que a sociedade não quer o perfil do confronto. A sociedade vai querer um perfil mais de conciliação. Então, eu acho que tem um espaço, sim, e acho que é nesse campo. É Rio, São Paulo, Minas, principalmente São Paulo, e aí quem conquistar São Paulo, eu acho que vai ser aquele que vai se viabilizar para tentar desalojar um dos dois do segundo turno, eu achando que é mais fácil hoje, claro, tirar o presidente da República. Ô, Rodrigo, você é deputado pelo Rio de Janeiro já há algum tempo, tá certo? Agora você resolveu aceitar um convite do governador de São Paulo para ser secretário aí no estado de São Paulo. Por que razão você resolveu fazer esse movimento e o que você espera com esse movimento no futuro? Existe aqui, vou sugerir, existe aqui alguma ideia de que você gostaria de, em algum momento, entrar numa trajetória executiva e sair da executável do legislativo no futuro, aqui dentro do Rio de Janeiro? Não, eu sou apaixonado pelo legislativo. Fiquei mais apaixonado ainda na minha experiência à frente da presidência da Câmara. A gente consegue fazer muito, e você fez parte disso, né, Zé? Na PEC do teto de gastos, a gente viu como a gente conseguiu interagir, parlamento, sociedade, grandes quadros como você, entre outros, que nos ajudaram. Então, fiquei ainda mais apaixonado pelo papel do parlamento, que é muito mal, vamos dizer, compreendido e também muito mal trabalhado pelos próprios parlamentares. O parlamento, a Câmara, principalmente, tem um papel espetacular, que é o papel do equilíbrio, né? O governo faz maioria para governar, mas existe o parlamento exatamente para cuidar da voz das minorias, da voz da oposição, de construir consensos em temas que não sejam exclusivamente os temas do governo. Então, assim, a possibilidade de presidir a Câmara me fez aprender muito e valorizar ainda mais o papel do parlamento brasileiro ou do parlamento em qualquer democracia. Mas, depois de 6 mandatos, quase 6 mandatos, eu senti a falta de uma experiência um pouco mais densa no Poder Executivo e numa área que eu gosto. O governador me convidou para continuar tocando aqui todos os projetos na área de concessões, privatizações. Então, eu acho que é uma boa experiência. E também fazer política nacional, né? Se eu digo que a solução da terceira via está em São Paulo, quando eu venho para São Paulo, também é para que eu possa também fazer política e ajudar a construir essa alternativa, né? Eu acho muito importante para o Brasil ter um projeto, também me estimula muito continuar deputado pelo meu estado, claro, Rio de Janeiro, se a gente construir um projeto, né? Um projeto onde a gente possa olhar o Brasil daqui a 20 anos, que a gente tenha estímulo de estar construindo, como de alguma forma a gente conseguiu fazer com o presidente Michel Temer, com a tua participação, com a de outros, o teto de gastos, aliás, a reforma trabalhista, a volta dos leilões do petróleo, do pré-sal, né, e aí vai o fim da TJLP, depois a reforma da Previdência, o cadastro positivo, duplicata eletrônica, a nova lei de falências, a nova lei de saneamento, que é um marco fundamental, histórico, para que a gente possa acabar com desigualdades grandes nas comunidades mais pobres, sem saneamento, sem saúde. Então, eu gostaria muito de voltar ao parlamento se eu tivesse um projeto, porque eu já fui presidente da Câmara, né? Meu projeto não pode ser deputado, você vai ser candidato a presidente da Câmara de novo. Não serei, né? Eu quero ser deputado, porque acho que como mandato a gente pode ajudar. E é isso que me fez estar aqui, aprender. Acho que a gente está aprendendo sempre, e voltar essa experiência do Poder Executivo, e eu espero que com essa experiência aqui, e também estando no Estado, que eu acho que vai ser o centro da solução do meu campo político, daquele campo que eu acredito, nas ideias que eu acredito, eu possa tanto aprender, ajudar também, mas aprender mais, né? Toda a parte de concessões, toda a tramitação de projetos dentro do Poder Executivo, eu acho que é um aprendizado que me falta,
né, e depois disso tentar, através de São Paulo, viabilizar primeiro, claro, o que eu acho que é o mais natural, que é a candidatura do governador de São Paulo, e depois tentar unificar todos num projeto onde a gente possa ter prazer de voltar a Brasília para realizar, né? Não voltar a Brasília, como a gente está tendo que voltar agora, para limitar, para barrar danos que esse governo vem colocando em votação no parlamento nos últimos meses. Voltando para uma coisa um pouco mais paroquial nossa aqui, mas que nos interessa particularmente, como é que você está vendo o cenário eleitoral aqui no Rio de Janeiro? Como é que você está vendo esse processo? Olha, eu acho que o Rio vai procurar uma candidatura no perfil ali do Eduardo, do campo histórico nosso aqui. Eu vi pesquisa com o Eduardo na frente, fizemos uma outra pesquisa. Na pesquisa que a gente fez em São Paulo e Minas, a gente testou o nome dos dois prefeitos César Maia, deu empatado com o Freixo, e ó, que meu pai está, por causa da pandemia, há 1 ano e meio em casa, não sai de casa, né? Está começando a sair agora. Então, nitidamente, há um grande espaço para que políticos com experiência, com experiência em gestão pública, e no nosso perfil um pouco mais à direita, o Rio. Agora, o Eduardo não sairá da prefeitura, o ex-prefeito César Maia não tem intenção de disputar o governo do Estado, então nós vamos ter que construir um nome no nosso campo para poder enfrentar o governador e o candidato da esquerda, o deputado Marcelo Freixo, e acho que vai ser uma candidatura forte, mesmo começando com pouca intenção de voto, como o Felipe Santa Cruz hoje tem pouca intenção de voto, se ele conseguir incorporar a força que o Eduardo tem hoje na capital e no interior, a força que todo o nosso grupo tem, né, que é o mesmo grupo, eu acho que ele tem condição de crescer e ser um ator favorito para ir para o segundo turno no Rio. A partir daí, a gente, claro, tem um governo que, de fato, possa recuperar o nosso Rio, né, porque, infelizmente, nós não tivemos sorte nos últimos anos, né, tivemos grandes oportunidades e perdemos essas oportunidades, o Estado numa situação fiscal lastimável, desestímulo a investimentos privados no Rio de Janeiro, toda hora a gente vendo empresas saindo do Rio, né, pela corrupção, pela falta de infraestrutura, pela insegurança. Então, acho que a gente precisa, de fato, construir um novo projeto, né, uma relação diferente com a Assembleia, porque, de fato, um Estado que é a porta de entrada, ou era a porta de entrada do turismo internacional, né, vem perdendo espaço e a gente precisa ver de que forma que vai recuperar. Para isso, a gente precisa de alguém que, de fato, tenha experiência para comandar as reformas e pulso para enfrentar toda a força que as milícias têm hoje, em todos os poderes, essa que é a verdade, né, a força, né, que a corrupção, infelizmente, teve nos últimos anos no Rio de Janeiro. Então, fazer uma grande mudança e construir um projeto, eu acho, um pouco como o Paulo Artung e outros construíram no Espírito Santo na década de 90. É claro que o Rio é mais complexo, é muito maior que o Espírito Santo, mas olhar aquele exemplo, né, um Estado que estava no fundo do poço, onde a sociedade participou e hoje é um Estado que é um Estado referência, com ótimas administrações, a do Renato, a do Paulo nem se fala. Eu acho que a gente precisa olhar aquele exemplo, sabendo que os nossos desafios são bem maiores, mas o Estado do Rio, e que durante muitos anos, né, duas palavras mais conhecidas em relação ao Brasil no mundo era Pelé e Copacabana, não é isso? Então nós não podemos deixar o Rio de Janeiro perder o protagonismo na cultura, em inovação e tecnologia, que sempre teve. O Rio de Janeiro era referência na área de educação e saúde, né? Os grandes especialistas de cardiologia, ortopedia do mundo, do Brasil, estavam no Rio de Janeiro. Os estudantes que queriam aprender com melhor qualidade vinham para o Rio. Agora, a gente sabe o que aconteceu com o nosso fundão, etc. Então, a gente precisa recuperar essa inteligência toda que foi formada no Rio, que hoje está em São Paulo e está no exterior. Eu sei que tem muitos cariocas que estão aqui em São Paulo que têm muito interesse, cariocas e fluminenses, de ajudar com um projeto desse, de pensar junto, para que a gente possa retomar o Rio de Janeiro como uma centralidade importante da economia, da política e da cultura nacional.
Eu costumo dizer que o Rio tem uma vantagem comparativa muito importante, é o fato de que, como existe muito bem público no Rio de Janeiro, ou seja, bem cujo preço é zero, a beleza, o mar, as montanhas, as florestas, tá certo? O entorno aqui do Rio de Janeiro, o Rio é uma cidade que pode ser muito mais atraente. Consequentemente, você pode oferecer um salário mais baixo em termos nominais, em termos reais, porque o entorno é de tal ordem atraente que você atrai pessoas que estão dispostas a abrir mão de uma renda monetária um pouco maior para ter mais prazer de viver. Tá certo? E o Rio nunca se apropriou dessa diferença que eu acho que é fundamental, tá certo? Juliana está ali já me dizendo que meu tempo esgotou aqui, tá certo? Rodrigo, eu quero te agradecer, muito obrigado, excelente conversa, tá certo? Estamos aqui à disposição de você quando você precisar, qualquer coisa, vamos conversar, eu acho que é importante conversar um pouco e tentar construir alguma coisa para o futuro. Acho que o Brasil precisa da gente e o Rio de Janeiro também. Bem, agradecer a oportunidade. Só fiquei triste que eu vi aqui o comercial do banco no início, que eu não tenho dinheiro para aplicar 220% do CDI. Se eu tivesse, eu estava bem. Mas obrigado aí pela oportunidade e obrigado por tudo que você fez. Só eu sei o seu papel para o Brasil naquele momento que o Michel assumiu e a gente construiu com o seu talento e com a sua dedicação, do seu espírito público, a tramitação e a aprovação do teto de gastos, que agora nós temos que defender. Eu ontem usei, só para encerrar, uma palavra, eu estava errado. No valor ontem, não sei o nome da pessoa que escreveu, disse que o teto de gastos era uma camisa de força com zíper. Não era um teto com zíper, era uma camisa de força com zíper. Nós temos que tirar esse zíper rápido da camisa de força, senão vão destruir o nosso país. Obrigado aí. Uma boa tarde. Obrigada, Zé. Obrigada, Rodrigo. E é isso, pessoal. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, compartilha também essa live e se inscreva no nosso canal. É de graça, não paga nada. Bom, e continuamos hoje com a nossa programação. Nós temos até 13h agora a sala ao vivo e a 13h, assim que acabar a sala ao vivo, a gente tem resumo da manhã com o Motinha. 5h30 a gente volta também com o fechamento de mercado. Hoje sem Felipe Villegas, que está aí se dedicando à carteira de ações do mês de novembro. Certo, pessoal? E é sexta-feira, sextou daqui a pouquinho. A gente se vê por aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau, Zé. Tchau, um abraço, obrigado.